Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, nos aproximamos da Semana Santa e, neste período, somos chamados a uma maior intensidade em nosso exame de consciência, ou seja, nós somos chamados a fazer um profundo exame de consciência sobre os nossos atos e sobre as nossas escolhas. Será que realmente nós estamos vivendo a liberdade de filhos de Deus? Ou será que nós nos tornamos escravos do pecado e das falsas ideologias que nos cercam? Pois bem, a partir da liturgia da palavra de hoje, nós podemos ver a realidade dos 3 jovens que foram lançados à fornalha ardente. Veja, o rei Nabucodonosor ordenou que todos adorassem a estátua de ouro por ele erigida, sob a pena de serem lançados na fornalha. Mas os 3 jovens, sendo fiéis à palavra de Deus, sendo fiéis ao Deus verdadeiro, disseram: se assim acontecer, o Deus a quem servimos pode nos libertar da fornalha ardente, e mesmo, ó Rei, das tuas mãos. Aqui nós vemos uma fé intérpreta dos jovens, onde eles foram premiados por causa da sua fé em Deus verdadeiro, Deus de Israel. E ali eles passearam sem sofrer nenhuma queimadura em meio àquela fornalha ardente. Veja, meus amados irmãos e irmãs, este fato do Antigo Testamento já prefigura um outro mais prodigioso ainda,
que se realiza no Novo Testamento. A libertação do fogo devastador do pecado em favor dos que creem em Cristo, em favor daqueles que acreditam em Cristo. A libertação dos 3 jovens na fornalha é a prefiguração da libertação do fogo devastador do pecado em favor daqueles que acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo. E foi o próprio Jesus quem declarou isso aos judeus. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, a condição que pede Cristo aos homens para livrá-los da escravidão de pecado é a fé nele, fé que nasce da meditação atenta, perseverante de sua palavra, única que contém a verdade absoluta, sem mesclar, ou seja, sem mescla de erros e de enganos. Porque o próprio Cristo nos diz: eu sou a verdade. Jesus mesmo afirma: eu sou a verdade. É Ele que traz a verdade ao mundo. É Ele quem traz a verdade ao mundo. É Ele a própria luz que nos ilumina. A luz verdadeira que ilumina todo ser humano, todo homem. Portanto, sua palavra é o veículo da verdade oferecida aos homens, para que, iluminados por ela, sejam libertados das seduções, das mentiras e de tantas falsas ideologias e falsas teologias. A mentira do maligno, a mentira de Satanás, seduziu o gênero humano em suas origens, e assim o tornou escravo do pecado. O homem se torna escravo do pecado porque preferiu a mentira do demônio do que a obediência a Deus. Mas a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo rompe a antiga escravidão e restitui ao homem a liberdade de filho de Deus, um filho amado de Deus, deste Deus que é Pai e Pai das misericórdias. Veja, o fruto da árvore nos seduzira, o Filho de Deus nos remiu. Missal Romano 1956, Sexta-feira Santa. O fruto da árvore nos seduzira, o Filho de Deus nos remiu. Veja, meus amados irmãos, em meio a uma sociedade, em meio a um mundo transtornado por erros, teorias falsas e costumes depravados, heresias, só se salva quem pratica o Evangelho. Em um mundo transtornado por erros, teorias falsas, costumes depravados e heresias, só se salva quem pratica o Evangelho. Somente nele podemos encontrar a verdade da doutrina e da vida. Somente através da meditação do Evangelho, da meditação da Palavra de Deus, podemos encontrar a verdade da doutrina e da vida, como os 3 jovens hebreus. Deve o cristão ter coragem em resistir a qualquer sedução, recusar qualquer posição teórica, ou prática em dissonância com o Evangelho. Por quê? Porque ou contradiz abertamente, ou altera dissimuladamente com interpretações,
erradas que o desfiguram e o minimizam. Não temais quem mata o corpo, diz o Senhor, mas não pode matar a alma. Infelizmente, existem diversas interpretações da doutrina da igreja e do evangelho surgindo por aí, causando confusão na cabeça dos fiéis. E nós sabemos que nós devemos recusar toda a doutrina vã que não está alinhada com o evangelho, que não está alinhada com a verdadeira doutrina da igreja. Nós devemos buscar uma verdadeira liberdade, a liberdade de filhos de Deus, porque infelizmente hoje são diversas ideologias e podemos dizer, assim como Paulo VI, a fumaça de Satanás entrou na igreja e nós, como conservadores, devemos lutar para apagar estas chamas. Nós, como conservadores, devemos praticar o Evangelho e a doutrina pura e verdadeira da igreja para não sermos mais enganados pelas mentiras que hoje são ditas com falso pretexto. E nós precisamos nos unir, meus amados irmãos. Se você luta pela fidelidade à verdadeira doutrina da igreja e do evangelho, nos unamos em oração e jejum pela Igreja Católica Apostólica Romana e pela conversão dos pecadores, principalmente aqueles que espalham as doutrinas falsas, as heresias, assim como aqueles que querem denegrir a imagem da igreja por uma falsa liberdade, o liberalismo. Precisamos voltar à origem e entender que na tradição da igreja existe uma continuidade que precisa ser olhada, não negar o passado e também olhar para os novos tempos e darmos uma resposta à luz do evangelho para todas as dificuldades que enfrentamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.